Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na MP Science. Vou falar com vocês aqui sobre volume de treino e hipertrofia. Preparei um material bem bacana para a gente conversar a respeito disso. Lembrando a você que é assinante aqui da plataforma, né, que tem outros cursos a respeito de métodos de treinamento, periodização da musculação, entre tantos outros conteúdos para tornar você um personal trainer aí de destaque, né, de sucesso. E essa aula aqui vai ser uma aula bem simples, mas muito importante, porque para falar, por exemplo, quantas séries semanais é interessante para a otimização da hipertrofia, como que faz o cálculo do volume load, ou seja, todas essas métricas vinculadas ao volume de treino que tem por consequência o desenvolvimento da massa muscular, ou seja, da hipertrofia muscular esquelética, primeiro a gente precisa saber o que é volume de treino, quais são as variáveis que competem ao volume. Nós não temos apenas uma forma de volume na musculação, e é claro que eu vou falar aqui somente da musculação, eu nem vou falar do treinamento esportivo, tá pessoal? Já vamos entrar direto na musculação para entender o que é volume de treino na musculação e assim você conseguir manipular esta variável. E outra coisa importante, que é muito importante mesmo você saber disso e lembrar disso. O volume é uma das variáveis de treinamento e é apenas uma variável que a gente pode manipular para o desenvolvimento da força, hipertrofia, resistência muscular, entre outros componentes aí, né, do ser humano. Isso significa dizer então que não é simplesmente manipulando o volume que eu vou ter mais ou menos hipertrofia. Temos a intensidade, temos aí os intervalos entre as séries que mexe aí na densidade do treino, enfim, né? Então eu vou falar somente sobre volume de treino. Olha só, é uma das variáveis mais discutidas quando o tema é hipertrofia. Isso aqui já é um consenso na literatura, tanto que eu estou aqui gravando um curso para vocês, ministrando várias aulas aqui para a gente poder falar sobre hipertrofia e volume de treinamento. Justamente porque a gente tem aí uma discussão muito grande com o volume. Até umas décadas atrás, antes da gente ter esse boom do volume de treinamento, principalmente pelo número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana, nós tínhamos muito a questão da intensidade. Se achava, por exemplo, que quanto mais intensidade, mais hipertrofia. De uma forma bem grosseira falando, não é mentira não. A gente tem também a intensidade como um fator muito importante para o desenvolvimento da hipertrofia. Mas a gente já sabe também que baixas intensidades também promovem ganhos de massa muscular. E principalmente a oscilação dessas cargas de treinamento, seja por volume, seja por intensidade. Carga de treino é tudo que compete o treinamento, não é somente o peso do exercício. O peso do exercício ele é um componente de intensidade. Séries por grupamento muscular, por exemplo, também é um componente do treinamento, é um componente da carga de treinamento. Porém, é volume de treino e não intensidade. Eu já também gravei vários cursos aqui sobre carga de treino, controle de carga, otimização de carga de treino. Basta você conferir aqui na plataforma, você vai ficar por dentro de todos esses conteúdos, ok? O volume, ele é o trabalho total realizado no treinamento e, a princípio, maiores volumes resultam em maiores ganhos de força e massa muscular. A princípio, isso não é uma verdade absoluta ainda. O que a gente sabe é que, manipulando o volume, ou seja, fazendo uma progressão deste volume de treinamento, eu vou mostrar para vocês que existem várias formas de progredir esse volume, maiores são as chances do indivíduo se desenvolver mais quanto à sua força e quanto à sua massa muscular. Mas depois eu vou mostrar um gráfico bem interessante a respeito do volume de treino para hipertrofia. Mas na prática mesmo, o que é volume na musculação? Exemplo, número total de séries, o que a gente chama de volume de séries. Número de séries, uma série, duas, três séries, 4, 20 séries no treinamento, 10 séries por grupo muscular ao longo da semana. Estamos falando de volume de treinamento. Então, número de séries, volume de treino. Imagina, por exemplo, que você prescreveu um treinamento de peitoral para o seu aluno que compunha 4 exercícios, cada exercício tinha 3 séries. 3 séries é volume. 3 vezes 4, que são 4 exercícios nesse exemplo, 12 séries no treinamento. Tudo é volume. Ainda, número total de repetições, volume de repetições, ou seja, repetição também é um componente de volume na musculação. Então, 3 séries de 10 repetições, tudo é volume, tanto séries quanto as repetições. 4 séries de 6 repetições, também é volume. 4 séries, 6 repetições e assim por diante. Então, repetições também é volume de treinamento. Tempo sob tensão, uma variável um pouco mais recente na literatura, também é um componente de volume de treino. E a quantidade de tempo que o aluno contrai a musculatura. Isso é volume de treinamento. Por que é volume de treinamento? Porque olha só, se você prescrever um exercício, 3 séries de 10 repetições, eu tenho volume, né? 3 séries,
Tem o volume, 10 repetições. Beleza. Total, 30 repetições. 3 vezes 10, 30 repetições. Entre essas séries, temos os intervalos, que também você pode manipular de acordo com o objetivo do aluno e também, é claro, do nível de treinamento dele, da condição atual, durante o treino, etc, etc, etc. Então, eu tenho formas de manipular diretamente, como o número de séries e repetições, e indiretamente, como, por exemplo, o intervalo entre as séries. Só que o seguinte, outra variável interessante é a velocidade da ação muscular, que está vinculado com o tempo sob tensão, que é volume de treino. Essas 10 repetições, elas podem ser feitas com 2 segundos, concêntrica e excêntrica. 1 segundo na concêntrica, 1 segundo na excêntrica. O total, 2 segundos vezes 10 repetições, vai dar 20 segundos sob tensão. Essas mesmas 10 repetições podem serem feitas com o dobro de tempo. 3 segundos na excêntrica, 1 segundo na concêntrica, por exemplo, totalizando 4 segundos para cada ação muscular. Então agora eu não tenho mais 20 segundos como no primeiro exemplo. Eu tenho 40 segundos, porque 4 segundos vezes 10 repetições dá 40. Então eu tenho o dobro do tempo sob tensão, apesar de eu não ter mexido no número de séries e nem ter mexido no número de repetições. Mas eu manipulei o quê? O tempo sob tensão. Manipulando o tempo sob tensão, eu aumento o volume de treino, só que nesse caso eu tenho um aumento indireto, porque pode não mexer no peso do exercício, mas pode mexer na percepção subjetiva de esforço. Essas 10 repetições, vamos imaginar um exercício com 20 quilos no total, pode ser qualquer exercício, tá? Só imagina 20 quilos. Se for feito 20 quilos com 2 segundos, é uma percepção de esforço X. O indivíduo vai ter uma percepção de esforço naquela situação de 2 segundos para cada ação completa em 10 repetições. Agora, se eu dobrar o tempo sob tensão, fazer mais lento, mesmo que mantenha os 20 quilos, ou seja, não houve alteração do peso, mas pode alterar a percepção, pode ser mais difícil fazer aquele conjunto de repetições mais lento. Então isso também é volume de treino, ok? Número de exercícios. Sim, o número de exercícios é volume de treino, porque eu aumentei a quantidade de tarefas a serem realizadas. Então imagina que o seu aluno tem um treino de perna com 5 exercícios em 3 séries de 10 cada um. Vai ficar bem fácil para você entender. Então eu tenho 5 exercícios vezes 3 séries, eu tenho 15 séries no treino todo. Se eu acrescentar, por exemplo, um exercício com mais 3 séries, eu vou ter um aumento de número de exercícios e um aumento também no número de séries. Porque antes eu tinha 5 exercícios em 3 séries. Agora eu tenho 6 exercícios em 3 séries. Então eu saí de 15 séries para 18 séries. Saí de 5 para 6 exercícios. Então eu, como personal trainer, como preparador físico, como treinador, eu posso aumentar o número de séries sem necessariamente aumentar o número de exercícios. Eu posso simplesmente aumentar as séries nos exercícios existentes. Então, você pode manipular o volume aí, de várias formas. Outra coisa interessante é a frequência de treinamento, né? Se eu acrescentar, por exemplo, uma vez a mais na semana para o meu aluno treinar, eu estou aumentando consequentemente o número de séries, o número de repetições, vou aumentar o tempo sob tensão, porque vai ficar um dia a mais, né, treinando, vou aumentar o número de exercícios, obviamente. Então, a frequência de treinamento é uma forma também de você aumentar tudo de uma vez só. O aluno treina 2 vezes na semana, vai começar a treinar 3 vezes, por tabela, você já consegue aumentar o volume de todas as variáveis. Claro que aumentando a frequência não necessariamente vai aumentar as outras variáveis, tá? Como assim, Moacir? Agora você me confundiu. Não te confundi não, fica tranquilo. Olha só, imagina que o seu aluno faça 2 treinos por semana e o treino do seu aluno tenha 24 séries em cada treino. 24 séries, tá? Treino na terça e treino na quinta, 24 séries. 8 exercícios, 3 séries, beleza? Então eu tenho 16 exercícios em 2 dias, 8 para cada dia e 3 para cada exercício da 24 séries. Mas se você pegar essas mesmas 24 séries, agora se você pegar essas 48 séries, né? 24 séries na terça e 24 séries na quinta, que dá 48, e dividir por 3, você vai ter 16 séries por treino. Então você pode fazer uma diluição do volume ao longo da frequência semanal, mesmo não alterando o número de séries. Você vai alterar a frequência, saindo de 2 para 3, mas o número de séries vai ser apenas diluído. Isso também é uma forma de você manipular o volume de treinamento. Ainda nós temos, né, a multiplicação do número de séries pelo número de repetições pelo peso do exercício, que nós chamamos de volume total de treinamento, ou Total Training Volume do inglês, ou se você preferir, carga externa de treinamento, ou se você preferir, volume load. É tudo que o aluno faz no treinamento. Então, 3 séries de 10 com 20 quilos, 3 vezes 10, 30 vezes 20, 600 quilos. Este é o volume daquele exercício. Aí o outro exercício é 4 séries de 10 com 20 quilos. 4 vezes 10, 40 vezes 20, 800.
Com 600 do exercício anterior, já são 1.400 quilos, 1,4 tonelada. E assim você vai somando. Isso significa dizer que eu posso alterar tanto as séries, quanto as repetições, quanto o peso que eu vou mexer neste volume de treino. Eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui numa aula de quadros, vocês vão gostar bastante. Importante salientar também, pessoal, que ainda não existe um consenso sobre o número ideal de séries para potencializar, maximizar os resultados do treinamento de força. E é muito provável que não vai existir, devido a uma individualidade biológica, né? Ou seja, o princípio do treinamento, o mais importante princípio do treinamento. É claro que a gente tem um consenso na literatura e tudo mais, né? De um volume ali padrão, alguma margem ali para a gente trabalhar, mas cravar o número exato, isso não existe. E a literatura aponta também o seguinte, que parece que existe um platô, ou seja, uma estabilização das adaptações do treinamento, ou seja, mais um princípio aqui, né, princípio da adaptação, com um aumento exagerado do volume de séries, tornando fundamental o quê? A periodização do treinamento de força. Tem curso completo aqui para você conferir como você faz essa periodização com base no volume de treino, pelo número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Para ficar bem claro, eu trago esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico que a gente chama de U invertido, a letra U, só que de cabeça para baixo. Nós temos aqui no eixo vertical, né, no eixo Y do gráfico, gains, ou seja, os ganhos de força, hipertrofia, né, massa muscular, etc. E aqui nós temos no eixo horizontal, no eixo X, training volume, ou seja, volume de treinamento. Veja que nós temos o seguinte, ó, uma ascensão dos ganhos, né? Uma otimização dos ganhos até um determinado número de séries. Depois não adianta ficar mais aumentando esse volume de treino, que pode até inclusive regredir o aluno. E essa estrelinha aqui é Optimal Training Volume, ou seja, um volume de treino ótimo, que eles chamam, né? Só que a questão é o seguinte, a grande pergunta é o seguinte, o que é esse volume de treino ótimo? Quantas séries que é o mais indicado, o mais interessante? Vai depender de uma série de fatores, pessoal, uma série de fatores, mas alguns principais: nível de treinamento do aluno, objetivo do aluno, né, a ênfase que ele quer dar em algum grupamento muscular, seja homem ou mulher, né, fase da alimentação que ele se encontra, se ele está em déficit calórico, se está em superávit calórico, quais são as condições atuais do estilo de vida deste indivíduo, né, se é um indivíduo que trabalha muitas horas por dia, se é um indivíduo que trabalha sentado, em pé, enfim, né, depende de uma série de coisas, mas basicamente o que a gente tem? O nível de treinamento é muito importante, a gente identificar isso, a quantidade de vezes que o indivíduo treina ao longo da semana para a gente poder diluir bem esse volume nas sessões de treinamento, e a gente sabe que pelo menos 5 a 10 séries por grupamento muscular ao longo da semana é o mínimo e já é possível ter resultados em termos de força e de massa muscular. Aí, claro, dependendo, né, das condições com o aluno, a gente vai progredindo esse número de séries e também, em alguns momentos, a gente vai até reduzir esse volume de treinamento para ele conseguir supercompensar. Mas basicamente queremos o que como treinadores, né? Que o nosso aluno tenha os seus ganhos até o seu nível ótimo e vá controlando isso aqui ao longo das semanas, meses, anos de treinamento. Para isso é fundamental o quê? Duas coisas. Primeiro, controle das cargas de treinamento, ou seja, fazer os devidos controles e ajustes das cargas de treino. E quando eu digo carga, lembre-se, né? Séries, repetições, peso, intervalos, frequência, velocidade de ação muscular, entre tantos outros componentes. E também avaliação. Fazer as devidas avaliações é importantíssimo para saber se o aluno está progredindo, se meu aluno está ganhando força, se meu aluno está ganhando consumo de oxigênio, entre outras informações valiosíssimas dentro de uma estratégia avaliativa. Beleza, pessoal? Então paramos por aqui nessa aula. No próximo vídeo a gente continua discutindo sobre volume de treino e hipertrofia. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção. Tchau!